victoria. Nuestra pregunta pasa por lo siguiente. En 13 minutos América, por intentar salir jugando, se equivocaba. En su interpretación, la orden fue hacer presión alta para que esas situaciones ofensivas se dieran. Gracias. Sí, buenas noches, muchas gracias. Es una consecuencia. Yo creo que el error viene por uma pressão bem hecha pelos nossos jogadores, porque o partido foi muito bem preparado nesse sentido. A equipe preparou bem o partido e são erros provocados. A equipe força o erro e lhes obriga a fazer passes de risco. E quando lo hace assim, os erros passam. Então, eu penso que é uma consequência de um equívoco em função da pressão exercida sobre o rival. Buenas noches para todos. Julián David Salamanca para los campeones de Manchester. Estamos en vivo en las plataformas digitales. Profe William Amaral, le pregunto cómo logró convencer a este plantel teniendo tantas bajas y enfrentando al América de Cali para que sacaran este gran resultado y para Harlen Castillo, el Chipichipi, una vez más atajando los penales. ¿Cómo logró adivinar esa tajada a Carlos Darwin Quintero en el penal? Gracias. Sí, buenas. Hay una creencia grande. Nosotros somos muy cercanos en todos los sentidos. Hay un ambiente muy familiar y hay una abertura muy grande del equipo, de los jugadores, en aceitar lo que son los conceptos, las metodologías. El jugador nuestro en este momento, a pesar de la calidad individual que tiene, que es muchísima, no solo nosotros, pienso que en la Colombia hay una cantidad enorme de jugadores talentosos, pero que não sabem interpretar o jogo. Então, nosso trabalho vai neste caminho e nesta direção. Ensinar-lhes a interpretar alguns momentos e algumas fases do jogo de forma que podamos progressar. E eu creio que em muito pouco tempo de trabalho há uma compreensão e um entendimento enorme, uma vontade de aprender muito grande dos jogadores. E isto se reflete se refleja em muito pouco tempo e no equipo. Não é um equipo perfeito, sim que não lo é. Temos muito pouco tempo. Cometemos um montão de erros, pero são dolores de crescimento. E algo que é normal em esta gente. Então, a vitória e crescer ganhando é fundamental. Crescer ganhando, aunque seja com dolor, é fundamental. De forma que podamos consolidar aquilo que sabemos. Então, convencer esta gente é sempre muito difícil. Uno que foi jogador, não é fácil. Pero hemos conseguido nesse primeiro momento, esperamos prolongar essa sensação e essas ideias durante muito tempo, para que isso possa consolidar a nível de juego e a nível individual também o crescimento desses jogadores. Hola, buenas noches. La verdad hoy le doy el crédito al profe, a Milton Patiño, porque se trasnocha, el señor se trasnocha repasando, estudiando, ayudándole no solamente a nosotros, los arqueros, también a los profes, en la lectura de los rivales, de quién puede patear, de dónde te pueden patear. Yo tengo una virtud que es saber llegar a los palos y poder atajar uno que otro. Y el día de ayer y hoy hablamos mucho de eso, que posiblemente íbamos a tener muchos achiques, muchas jugadas de riesgo de ellos, y teníamos que estar preparados para eso. Y bueno, gracias a él y a todos los que nosotros pudimos repasar y estudiar a Darwin y a los otros que pueden haber cobrado, puede atraparlo. Y también quiero mandarle un apoyo y una fuerza a Novoa, a Diego. El fútbol es difícil, el fútbol es complicado, esto es así, a veces cometemos errores, a veces las cosas por ahí no pasamos por momentos buenos. Me pasó a mí en Pereira en un tiempo que la verdad no cogía nada, no tapaba ni las ollas de las casas como chistosamente o vulgarmente dicen, pero bueno, esto es para que, y después hice lo que ya todo el mundo sabe. Entonces el fútbol siempre te da revanchas, esperemos que, y más porque duele que él esté jugando local y lo chifren así cuando coge el balón. Me duele a mí porque él es un colega y porque él es más de colega, es amigo y compañero pues de este trabajo. Y bueno, esperamos que se le pueda levantar. Fuerza a él y a toda la familia. Sé que también a la familia de él le duele mucho y bueno, es apoyar en momentos difíciles, porque se hacen grandes jugadores después de estas caídas que podemos tener. Profe, pregunta Roberto Urrea de Munera Isman Radio. Profesor William Amaral, ¿la construcción del segundo gol de Nacional con juego bonito es lo que usted pretende para enamorar a la hinchada de Atlético Nacional?
Sim, eu penso para enamorar a todos. Somos todos fãs do bom futebol, não? Do bom jogo. Ou não? Algum aqui que seja distinto? Não, não creio. Eu creio que a gente que quer é bom futebol. O resultado é importante, sim que é importante, pelo que jueguem bem. Então, eu creio que a ideia é essa, parte da ideia, não? Porque ganhando ou perdendo partidos, há sempre uma margem muito grande para aprender e para crescer. Sim que é. Me acordo que conseguimos meter 6 jogadores se acercando à área rival para finalizar a jogada. Isso é muito bonito. Cria-nos um vínculo emocional espetacular. Esta ideia de pressionar, buscar portaria. Isso é que a gente quer ver. Então, nossa responsabilidade também é social, é com vosotros, é com el hincha. Esse compromisso nosso, nós temos que tentar fazê-lo e segui-lo adiante. Porque só assim o futebol pode ser respeitado como a gente quer, como a gente sempre viu, como os nossos abuelos, não sei de acá, via o futebol para frente, a gente jogando, querendo ganhar, querendo os goles. É que não há nada mais bonito do que ver a gente feliz. E este jogo serve para isso. Esta é a nossa ideia, sim que é parte de nossa ideia. Como você, professor, que está feliz com você. Felicíssimo. Há que celebrá-lo, porque o presente é tudo que importa. E um momento como esse há que celebrá-lo. Profe, pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia. Felicitaciones por la victoria en el Olímpico Pascual Guerrero. Vimos con molestias a Álvaro Angulo y Castro de Benich. ¿Es de preocuparse? ¿Qué charla le dio a sus jugadores para sumar las anotaciones? La primera pregunta, são jogadores, Álvaro vem de muito tempo parado. Hizo alguns minutos pela Libertadores e depois nos marchamos a Miami para fazer um partido. Hizo um sacrifício tremendo. E agora, com a lesão que deu, foi uma lesão muito grave. Então, há sempre a questão psicológica também e muscular. E claro que nos preocupa. Há muito pouco ritmo. E Castro como não teve lesão nenhuma, pelo ter pouco ritmo, ter jogado pouco. Então, há sempre uma preocupação com estes jogadores que têm pouca continuidade no jogo. Então, quando se depara com um partido com esta intensidade, sofre um pouco. Não creio que tenha algo de mais, a não ser fadiga, a não ser desgaste. Não me pareceu. E a outra questão, por favor, pode repetir, né? A otra pregunta es, ¿qué charla le dio a sus jugadores para sumar las anotaciones? Isto não te vou dizer, não te vou responder isso. Isso é pergunta de $1 milhão. Harley, ¿qué se debe corregir para los próximos compromisos ante Jaguares por Liga y Racing por Copa Libertadores? ¿Y cuál sería el mensaje para la hinchada? Yo creo que en parte esa pregunta debería ser para el profe, porque nosotros adentro por ahí vemos una que otra cosita. Ellos tienen, o ustedes que están afuera, tienen la posibilidad de ver el partido de una forma distinta. Ahorita que pudimos ganar, con los videos también por ahí repasar una que otra falla que pudimos tener. Igual creo que somos un grupo que hubo mucha gente en cambio. Estuvo Denis jugando de lateral, estuvo Álvaro, que no veníamos jugando juntos. Estaba Duque, Solís, De Osa en la mitad que poco lo han hecho. Y aún así pudimos sacar una victoria importante. Entonces, para corregir, creo que jugar más tiempo juntos. Por ahí hoy hicimos las cosas bien, siento que fue así. La gente puede decir que estuvimos metidos atrás, pero también es una forma de jugar, creo yo. Y se nos dio y sacamos un resultado importante porque fuimos letales cuando tuvimos las oportunidades. Y aquí en adelante, como decía el profe al principio, es mejor corregir ganando. Y más en una plaza como esta, y más contra América, que es clásico, y más con los jugadores que tiene América. El profesor mismo lo dijo, hay que celebrar hoy. Ya mañana tenemos el tiempo y el día para ver los videos, porque ahí se ven más claras las cosas, por más de que tengamos cosas por encima, y llegar a mejorar una que otra cosa, una que otra falla o falencia que pudimos tener. Nosotros siempre intentamos mantener un grupo cerca, muy, muy unido.
mantener un grupo muy corto para taparle muchas líneas a América y así mismo contragolpear con los jugadores rápidos e inteligentes que tenemos en la parte de arriba, y hoy nos salió todo lo que pudimos o no planear dentro de la semana de trabajo con los profes, con el staff. Nos salió, fue un marcador redondo y siento por ahí que también pudimos hacer uno que otro gol más porque América ya el segundo tiempo estaba más regalado, pero bueno, supimos manejar el marcador. Es importante comenzar de visitante y ganando, y en una serie que va 2 goles arriba no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse, ahora más, en Medellín hay que seguir demostrando que estamos haciendo bien, las cosas que venimos mejorando, y esperar que en el transcurso del torneo contra Jaguares, contra Racing, contra cualquier equipo o rival que se nos meta, que se nos ponga adelante, con cualquier jugador que podamos tener en la cancha, porque así como le dijeron, está Devenich o Angulo puede estar golpeado, así pues mismo como Mier lastimosamente salió un día antes de la convocatoria, el que entre tiene que estar consciente de las cosas que se está jugando. Y a la hinchada que yo creo que eso es un proceso, todo es un proceso, y es dando pasos, no podemos nacer y correr, hay que gatear, hay que caminar y después todo lo que se pueda venir. Entonces todo es un proceso, esperamos nosotros con el juego bueno o malo sacar resultados, que eso es lo que importa, y ganar títulos, que para lo que nos trajeron acá a Nacional. Profe, pregunta Johnny San Pedro de la tertulia Verdolaga y Nacional es Pasión. Hoy Nacional gana siendo fuerte en el juego directo, las transiciones y la presión alta. ¿Cuál de estas facetas le gustó más? Todas, eu creio que todas hacen parte de un conjunto. Sabes que el fútbol, el juego, nosotros enquanto entrenadores, tem vários momentos. E nestes momentos, intentamos que a equipa consiga representá-los em jogo. Pero nem sempre é possível. Por el rival, por las condicionantes são muitas. É que não é fácil conseguir ter o momento com balão de las organizações ofensivas, as transições ofensivas, as pelotas quietas ofensivas, e depois as defensivas, os momentos defensivos, e conseguir representá-los todos em jogo. Não é fácil, não é fácil. Pero nós outros, o que treinamos, e estas facetas que acabei de citar, acaba por ser algo muito positivo em função do tempo que levamos de trabalho. Então, as outras poderiam vir por arrastro. E eu penso que o caminho será esse. Eu creio que é consolidar o que hicimos de bem, tentar fazer o que não hicimos, e isto que hicimos mal, corrigi-lo. E que hicimos mal por consequência e por inerência do contrário, e das condicionantes que tenham jogo. Profe, pregunta Elkin Lavo de Rafa Gol. Técnico, ¿cómo analiza la labor de la defensa teniendo en cuenta que por derecha utilizó un lateral improvisado como Castro y luego a Aguirre? Nosotros montamos el mejor equipo posible. Uma das coisas que hablamos sempre é que a importância de los conceitos e da metodologia, que independente de construir ou defender com 3 ou com 4, o conceito estará sempre presente. Então, os princípios e subprincípios de jogo, independente da estrutura que utilize, do jogador que utilize, porque entreno a todos da mesma forma, todos têm conhecimento e controle do que têm que fazer. Então, eu creio que a grande vantagem é essa. Nós temos um grupo extenso, lo tivemos mais, pero hoje todos sabem o que têm que fazer, cada um sabe sua função e como fazê-la. E eu creio que a ligação de las partes vai ser um equipo competitivo. E competitividade, vocês viram hoje, isto é ser competitivo. É uma equipe equilibrada. É que cada um tem a sua ideia de equilíbrio, não? Minha ideia de equilíbrio é, eu ataco, pero defendo bem. Esta é a minha ideia de equilíbrio. Então, eu penso que a equipe está no bom caminho e há que seguir trabalhando. Profe, pregunta Nelson Ospina Luna del Escuadrón Verdolaga. Profe, ¿cómo analiza esta victoria con un Nacional tan efectivo? Essa efetividade está ligada à forma de jogar. Porque quanto mais cerca da porteria conseguimos recuperar o balão, os jogadores que lá recuperam estão mais cerca do gol. É algo sensível de dizer, não? Pelo difícil de executar.
Pero está se passando com esta equipe. Está se passando, os jogadores conseguem recuperar o balão na pelota em zonas muito altas. E isso nos possibilita ter essa efetividade ou não. Em outros momentos não a tivemos. Na partida anterior com o 11, conseguimos recuperá-las de forma alta, com superioridade numérica, e quando chegamos neste último momento, nesse último terço, não conseguimos definir bem. E eu, em charla, com os jogadores, em véspera de partido, lhes dizia que está aqui, eu consigo ajudá-los a chegar. Pero a partir de aqui, cerca da área, dentro da área, é que tenéis que dar um pouquinho mais de voz. Porque aqui não consigo meter-me. É uma zona que vós outros tenéis que decidir bem, tenéis que definir bem. Então, tem havido um trabalho nesse sentido, a equipe está melhorando, aún temos muito caminho. Esta vitória não é o final de nada. Estamos começando aún, como disse Harlem, bem, a caminhar e temos muita coisa que fazer, muito que aprender, muito que crescer e, sobretudo, muitos partidos para ganhar. Profe, y para terminar, pregunta Jorge Eliezer López de Deportes G5. Felicitaciones por la victoria. ¿Qué vio hoy en su equipo que esté cercano a la idea que usted quiere inyectar? Está tudo começando. São aspectos do jogo que o equipo lo hizo bem e só o tempo fazê-lo com continuidade, com rotinas, nos vai permitir dizer que, bueno, temos um conceito sólido e o equipo sabe como reaccionar e como fazê-lo. Eu penso que é curto dizer algo neste sentido. O equipo ha respondido bem, a forma como treinamos, os conceitos, a metodologia, estão todos muito integrados, muito bem, pero aún nos falta muito para que possa dizer, porque é muito redutor neste momento da temporada, diante de uma vitória, dizer que isso está. Não, que não está. Não está. Temos muito que crescer, temos muito que aprender e nos consolidar enquanto equipe, porque não temos rotina. Cambiamos muito porque necessitamos de todos os jogadores, mas necessitamos de uma rotina e de uma estabilidade, porque solamente a estabilização dos fatores é que poderá elevar o patamar de rentabilidade. Se estabilizamos os fatores e para estabilizá-los necessitamos de tempo. E só vamos ter tempo. Não, tempo é algo que nadie lo tiene, pero o tempo só com vitórias, de forma que possamos crescer e que possamos seguir nossa caminhada de forma mais sólida. Profe, Harlem, muchísimas gracias a todos, feliz noche. Senhores e senhoras, gracias. Buenas noches.